Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, e hoje, aproveitando aí esse período de férias em que nós temos menos factual, como a gente fala no jornalismo, e mais reflexões, nós estamos falando de literatura, de futebol. Hoje eu recebo aqui um convidado ilustre que retorna ao ISTV Cidade, aqui ao meu lado, Coronel Anderson Passos. Muito obrigado por aceitar nosso convite novamente, Coronel. Obrigado, satisfação estar aqui. Sempre uma excelente conversa, porque eu descobri recentemente que, eu acho que eu já sabia, mas não tinha me atentado para isso. Além de todo o histórico que ele tem na atuação em Brumadinho, que aliás está completando 5 anos, né? 5 anos, dia 25 de janeiro. Dia 25 de janeiro, a gente vai no ISTV também falar sobre isso, mas hoje a conversa dessa entrevista é sobre uma atuação importantíssima, e o Coronel Passos tem uma experiência de quase 2 décadas, que é o gerenciamento de risco, num ponto específico da atuação militar, que é o salvamento aéreo. O que significa ser um piloto de helicóptero do Corpo de Bombeiros? O que significa ser um homem que está, além de conduzir uma aeronave, tem que pensar em aspectos da saúde? É uma loucura isso, né? Paulo, é um desafio, claro, mas a aviação ela tem um aspecto muito interessante, ou alguns, que eu diria. Primeiro, é um trabalho em equipe. A legislação, ela diz que a autoridade ou a responsabilidade do que é feito com a aeronave cabe ao piloto. Certo. Então, em última análise, tudo que acontecer de negativo, estará ali sob a responsabilidade desse profissional. Mas o processo de tomada de decisão, ele envolve você ouvir todos que estão a bordo e até aqueles que participam da retaguarda. Então, desde o mecânico que prepara a aeronave, ele diz ao comandante: olha, essa aeronave está com a limitação X ou Y de potência, ou observe mais isso, a gente precisa verificar isso, aquele parâmetro, mas até quando você vai para um resgate, é importante frisar que talvez seja a única aviação que você não sabe sequer aonde vai pousar exatamente. Certo. Qual é a condição da vítima, o peso, quantas vítimas de fato vão precisar de um resgate. Então, esse nível de adaptação, esse nível de ajuste ao longo da missão, ela, claro, traz uma carga de estresse grande, não só para o piloto, que é o comandante da aeronave, mas para toda a equipe. Então, ouvir a todos, aproveitar-se da vivência dos demais, certo, e agregar isso para o serviço. Então, decidimos pousar na rodovia, na pista norte ou na pista sul. Após ouvir todos, a partir dali é uma responsabilidade do comandante. Entendi. Então, a prática disso vai fazendo que a equipe fique entrosada. Sempre o piloto acaba tendo um destaque maior, mas é muito importante a gente saber que a tomada de decisão envolve a todos. E é um processo cotidiano, né? São desafios que vão se apresentando cotidianamente. Agora, Coronel, como é que começou a sua carreira nessa área? Porque você se aposentou aqui no Corpo de Bombeiros, né, em Minas Gerais, não atuando nessa área, né? Você atuava em outras áreas. Na educação, exato. Paulo, eu me formei em 1998, ainda não havia, logo a seguir, o Corpo de Bombeiros se desvinculou da Polícia Militar. Então, no Corpo de Bombeiros não havia ainda aviação, e o primeiro concurso veio em 2004, eu entrei na aviação em 2005. Certo. E isso surgiu, lamentavelmente, quando eu participei de uma ocorrência de rompimento de barragem em 2001, mineração Rio Verde, na cidade de Nova Lima. Certo. O primeiro corpo que foi localizado... Região metropolitana de Belo Horizonte. Eu estava lá no dia seguinte ao acontecido e a bordo de um helicóptero fazendo um reconhecimento, eu estava como passageiro, portanto, certo. Estava ali então voando quando houve a localização de um primeiro corpo. E fomos lá para já estávamos por ali, fomos lá fazer o primeiro resgate. Certo. E foi muito estressante, eu digo. Eu percebi naquele momento um risco muito grande, uma dificuldade muito grande. E ali a bordo eu pensei assim, olha,
o que eu estou fazendo aqui? Posso fazer alguma coisa para ajudar a melhorar isso? Então, daquele dia, me despertou o interesse de seguir a carreira na aviação, que é um concurso interno, até bastante concorrido, e foi uma realização profissional muito grande. As provas devem ser provas muito específicas. Né? E assim, a concorrência é muito qualificada. Com certeza. Eu acho que fui um azarão, não era dos mais, talvez dos mais cotados. Certo, na hora certa, provavelmente. Eu acho que a disciplina e a vontade de conseguir superou outras dificuldades. Então, de 2005 para cá, eu venho atuando na aviação, um aprendizado cotidiano, e alguns jargões são muito recorrentes, e a gente diz assim, na vida, quanto mais a gente vive, mais aprende. Na aviação, a gente diz que quanto mais se aprende, mais se vive. É verdade. Porque são riscos realmente muito altos. Muito altos. Agora, Coronel, a gente fica assim imaginando que há um sem número de procedimentos, de checklist, de coisas assim que um piloto de salvamento tem que fazer mais do que o normal, né? Sim. Na aviação, né, de transporte de vítimas, de órgãos também, que você militou nessa área, né? Quais são os elementos assim básicos que a gente às vezes, quem é leigo, nós que estamos de cá, não prestamos muita atenção. A gente vê o resultado a hora que chega um órgão transportado, um paciente que chegou bem, salvo, com vida, né? No hospital A ou B, mas para quem está lá dentro, o que seria assim, para quem está nos assistindo e está pensando em ingressar nessa carreira, né? O que você diria assim que são as premissas básicas dessa atuação? O resgate aéreo, o lema da aviação de resgate é voar para salvar. Então, não há nenhuma decolagem que é feita para algo que não seja a vida alheia. Entendi. Levar essa máquina, que é claro, ela traz ali um combustível a bordo, um ruído muito alto, um peso sobre a cabeça das pessoas. Quantos litros disso? São 540 litros nesse modelo mais habitual que nós usamos aqui. Ou seja, nós estamos levando um risco a mais para aquele ambiente de ocorrência, mas esse risco que é levado, ele tem que ser menor do que os benefícios que a máquina vai fazer. E a gente percebe muito isso porque 84% das pessoas que perdem a vida após um trauma, isso inclui acidente de automóvel na estrada, acidente de trabalho, quaisquer tipos. Traumas em geral, e esclarecendo as pessoas que nos ouvem, até acidentes com animais peçonhentos, por exemplo, cobras, escorpiões, a pessoa está lá no interior do estado, numa região muito afastada, ela é picada de cobra, de escorpião, uma criança muitas vezes, a chance dela perder a vida é muito grande, principalmente na primeira hora. Então, a agilidade da aeronave, levar até o ponto do acidente, levando médico qualificado, enfermeiro qualificado, primeiro socorro, e equipamentos, são até mais que isso, o nome que se dá é socorro avançado. Então, o médico ali ele tem condição, não só dos primeiros socorros, é o que qualquer um de nós poderia fazer, ele fazer uma intervenção mais profunda. Então, levar rapidamente, dentro da primeira hora, é afastar muito dessas vítimas, 84 delas que vêm a falecer na primeira hora. Então, a aviação de resgate, ela tem como característica ela ser de uma imprevisibilidade enorme. Você não tem como saber aonde vai pousar, como eu disse, qual o combustível necessário exato para toda a missão, quais as circunstâncias. Então, fazer essa preparação considerando as condições humanas, as condições materiais, ou seja, a máquina ela tem condição de fazer, de pousar naquela altitude, porque pode ser, por exemplo, um acidente numa alta montanha. Existem limitações da máquina e existem limitações meteorológicas também. Com certeza. Um dia que tem 30 graus, ele oferece condições de voo diferentes de um dia que tem 40 graus. 30 ou 40 graus, há uma diferença muito grande. Então, é necessário estudar todos os aspectos de comportamento humano, até de comunicação,
aspectos mecânicos e aspectos meteorológicos. Então, ser bombeiro é ter muita afinidade e tentar dominar ou pelo menos conhecer bem a ciência da natureza. Sem falar no preparo físico, né, que constantemente também tem que ser checado e rechecado, né, para se evitar. São testes anuais. Qualquer problema. Tem o tal do recheque, né? Exato. Que quando se é piloto de uma aeronave, você tem que fazer. Agora, nós temos padrões, né, Coronel, de procedimentos. Por exemplo, salvamento ou resgate noturno no Brasil. Nós fazemos, os bombeiros fazem? Não fazemos pelo seguinte. O resgate, ele presume que você está tendo contato visual com a vítima, com os obstáculos, com o solo. Que aumenta a segurança. Então, você, quando não tem visibilidade, então em áreas escuras, você não tem condição de voo. São comuns, lamentavelmente, são frequentes, a gente vê colisões, por exemplo, com fiação. A gente pode relembrar o acidente da cantora Marília Mendonça, onde houve uma colisão diurna contra fiação. Imagine isso num ambiente nebuloso, tempo nublado, ou até à noite. Então, esse resgate noturno, ele não acontece. Nós temos um caso militar, né, do resgate ou da prisão do Osama Bin Laden, que foi feito à noite. Foram 2 aeronaves altamente equipadas, equipes altamente qualificadas, e uma dessas aeronaves, ela se acidentou no pouso. Olha aí. Isso mostra um pouco da complexidade desse tipo de missão. Então, o resgate noturno, ele não acontece. O que a gente faz é ir ao local do acidente em período diurno, e, uma vez havendo feito o pouso, avaliar se há condição de decolar à noite e retornar à base. Certo. Quando isso é possível, nós fazemos. Se não for possível, existe a possibilidade de se pernoitar no solo, pernoitar, que é mais seguro. Mais seguro. Ou até, Paulo, abortar essa missão, deixa a equipe que precisa atuar ali, retornamos à base. Se aquele resgate se estender durante a noite, retornamos na manhã, ou então aquela retirada da vítima, ela é feita de forma terrestre. Inclusive, nós tivemos recentemente aí em São Paulo, né, no interior de São Paulo, um acidente no litoral, né? Parecido com essa situação que nós estamos descrevendo aqui. Claro que a gente não vai entrar no mérito, né, porque a gente não conhece, mas me parece que o grupamento que foi participar do resgate teve que fazer um procedimento semelhante, porque havia ali uma dificuldade enorme de se acessar, né? Uma região de mata densa e tudo mais, e aí eles tiveram que fazer alguma manobra nesse sentido, né? De fazer transporte posteriormente, rapel e etc. Uma área de árvores muito altas, então até a própria localização da aeronave foi complexa. Assim que eles avistaram os destroços, a aeronave se preparou, né? Há uma preparação específica para essas missões, equipe treinada para isso e brifada, ou seja, cada movimento é combinado. Então eles executaram um rapel, que é uma técnica de descida por cordas, para que fosse feita ali a preparação local com a supressão, ou seja, o corte de árvores, de arbustos, para permitir alguma aproximação, para que então a aeronave pousasse, e mais profissionais fossem ali para fazer as perícias e, lamentavelmente, até o recolhimento ou a recuperação dos corpos ali daquele lamentável acidente. Infelizmente. Olha, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, porque, para finalizar, nós temos aí mais uns 2, 3 minutinhos. Eu gosto sempre de falar com o Coronel Passos que a gente pode usar essa técnica, né, essa tática de gerenciar risco em qualquer situação, até em casa, né, em família. Às vezes você se depara com determinadas situações, né? Mesmo você tendo deixado a aviação de salvamento, o corpo de bombeiros, você continua militando nessa área, né, como instrutor, não é? Eu tenho feito palestras e treinamentos em empresas voltadas a desenvolvimento da liderança, isso é sempre um item importante, sobre gerenciamento de crises, ou seja, quando as coisas dão errado, é necessário raciocinar sob pressão, decidir de maneira assertiva, e também gerenciamento de riscos e prevenção de acidentes. São demandas recorrentes nas organizações, não só privadas, mas até nas instituições
públicas e educacionais também, Paulo. Preparar a massa acadêmica, os bancos de escola, as pessoas que são egressas da escola, já entrarem no mercado de trabalho preparadas para agir dessa forma, de maneira positiva, tendo uma compreensão do todo, não só da sua área específica, mas entendendo como a sua atuação impacta nos demais, se aquilo consegue produzir um resultado melhor para aquela crise que pode ser apresentada. Fazer o chamado mapeamento de risco, que também é interessantíssimo, né? Trabalhando com técnicos de segurança, esse pessoal que trabalha ali com situações, né, adversas. E com prevenção, né, Paulo? Com prevenção. Prevenção. A gente não pode cair na armadilha de só tratar o problema recorrente e o que é pior, né? O comportamento humano é muito ligado aos acidentes. Então, entender um comportamento é prevenir, porque a tendência é que ele aconteça novamente. Então, o que eu tenho feito hoje, o trabalho é voltado a isso, a tentar compartilhar experiências reais, vivências reais, para suscitar reflexões e mudanças de comportamento. Afinal, isso é sempre muito atual. Maravilha, é um tema que o Brasil precisa avançar muito, né? Sobretudo nas nossas escolas, né? Sim. Eu vejo, por exemplo, as escolas aqui em Uberaba, né? Independente de ser municipal ou estadual, recentemente é que a gente ouviu falar de professores recebendo ali o treinamento para brigadistas, né? Sim. Grupos de brigadistas que em alguns países do mundo já se tem uma tradição, né? Em escolas principalmente, porque você tem um público vulnerável ali. Exato. Né? Nas nossas instituições de longa permanência para idosos, por exemplo, outro setor que precisa ter gente preparada para assumir o controle do risco, né? Exato. E se salvar em situações de acidentes ou de incidentes que podem se transformar em tragédias, né? Exato. Isso é fundamental. Fundamental. E a gente vê como, Paulo, ao longo da carreira, a gente percebe que ter uma pessoa qualificada, que consiga agir de maneira assertiva nos primeiros minutos, muitas vezes abrandando aquela aflição que as pessoas estão ali, orientando de alguma forma, isso traz um resultado objetivo. Isso é salvar vidas, né? A preparação, a capacitação, ela tem resultados objetivos. Salvam-se vidas quando há treinamento e pessoas que estão ali em condições de atuar de maneira objetiva. Maravilha, quero agradecer e dizer que nós vamos conversar mais vezes a respeito de tudo isso, porque nesses 5 anos aí do evento em Brumadinho, né, nós estamos aprendendo muito e vamos aprender muito mais, né, Coronel? Exato, precisamos aprender, né, para melhorar todas as nossas atividades. A sociedade tem muito a evoluir. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença conosco aqui e STV Cidade, noticiário da família uberabense. E estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça. Produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39. Atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. A BCZ Notícia no ar com a retrospectiva do trabalho da nova diretoria que assumiu a entidade no início de 2023. Confira. A equipe do Desenvolvimento Econômico de Uberaba esteve na sede para discutir temas como o Centro de Inovação do município e o projeto Geoparque. A BCZ Jovem fechou parceria com alunos da Unifactus e alunos de uma comitiva africana da URUS, líder mundial do mercado de genética e inseminação, estiveram na ABCZ. A ABCZ publicou uma carta aberta sobre os critérios para inscrição de reprodutores em centrais de coleta e processamento de sêmen. Representantes da entidade estiveram na posse da nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária, presidida pelo deputado federal Pedro Lupion. A vice-presidente da ABCZ, Ana Cláudia Mendes Souza, e as presidentes das comissões ABCZ Mulher, Paula Garcia Cid, e Zebu do Bem e Yara Marques participaram do evento Ela nos Negócios Rural.
Parte da diretoria esteve no Hohen Farm Destaque 2023 na Fazenda Mundo Novo. Presença da ABCZ na abertura oficial da FEMEC 2023. Foi assinado um acordo de parceria técnica para o desenvolvimento da pecuária leiteira com a Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos Holandeses. E realizada reunião virtual técnica com as associações promocionais de raças, leiloeiras, canais de transmissões e centrais de sêmen. E teve visita do secretário do Sindicato Rural de Patos de Minas, Emerson Amaral, para o convite oficial para a FENAMILHO 2023. E também a visita do pecuarista Eduardo Falcão, da Estância Silvânia, que presenteou com um queijo de leite zebu premiado na França em 2021. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade. Depois de falarmos sobre o gerenciamento de risco, de crises, a gente volta a falar sobre a IBSER, porque o presidente da empresa responsável pelo gerenciamento do Hospital de Clínicas fala das metas desta empresa, tanto para o Brasil quanto para Uberaba. Confira. De fato, nesses 10 anos de existência, se consolidou como a maior empresa pública, a maior gestora de hospitais públicos do Hemisfério Sul, né? Ela tem uma importância global hoje. Mas a nossa estratégia fundamental é, em primeiro lugar, consolidar e qualificar os 41 hospitais que nós administramos. É o caso aqui de Uberaba. Para nós não podemos crescer desconsiderando aquilo que a gente já tem por obrigação cuidar e cuidar muito bem. Mas nós estrategicamente também vamos ampliar o nosso espectro de atuação. Nós estaremos nos próximos 2 meses assumindo 3 hospitais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na cidade do Rio. Nós estamos também em negociação para assumir um dos hospitais da Universidade Federal de São Paulo, na capital paulista. E vamos, a partir daí também, crescer para outros estados onde a gente não atua. Este ano ainda devemos assumir uma unidade em Roraima. Vamos começar a construção de um hospital universitário no Acre, no interior da Bahia, em Paulo Afonso. Aqui, relativamente perto, em Catalão, há a perspectiva de que a gente possa vir atuar em Goiás. Que nós vamos também trabalhar em outro município mineiro, onde estamos com construção de um hospital, que é em Lavras. Portanto, há uma perspectiva de progressiva ampliação até que todas as universidades federais possam ter hospitais administrados pela IBSER, essa empresa que pertence ao MEC e que 100% destina a sua atuação para o Sistema Único de Saúde, 100% gratuito. Expectativa de contratações, de novas oportunidades, inclusive de emprego. Sim, inclusive acabamos de realizar um concurso nacional, ele foi realizado a prova agora em dezembro, no final de dezembro, está naquela fase final de resultados, homologação do concurso, pretendemos já começar a chamar os concursados a partir de fevereiro e hoje somos a 4ª estatal em número de trabalhadores, são 61 mil funcionários atuando em 24 estados da federação e em breve em 26, já que estamos também indo para o Acre e para Roraima. Portanto, é também uma forma de qualificação e emprego de mão de obra muito qualificada, como é a exigência na área da saúde, em particular na área hospitalar. Ainda sobre a questão da UFTM, a deputada federal Dandara esteve também participando das reuniões por aqui e ela aqui busca recursos para beneficiar Uberaba, embora seja uma liderança de Uberlândia. Confira a entrevista que nós fizemos com a deputada federal. Minha prioridade agora está sendo fortalecer candidaturas da região do Triângulo Mineiro, Norte, Sul, ajudar a eleger vereadores, vereadoras, eleger novos prefeitos, vices. O PT teve uma força muito grande aqui já no passado, mas recentemente nós estamos com 3 vereadores na região. Nós vamos ampliar isso, nós temos a capacidade de eleger gente séria, comprometida, que quer mudar e transformar a política. Então estou trabalhando muito para formar esses novos candidatos e preparar eles para a eleição. Sua passagem aqui pela universidade demonstra o seu comprometimento com a educação também. O que a senhora traz para nós de atuação nesse setor? 8 milhões para ampliação da obstetrícia, da ginecologia, isso significa um atendimento mais humanizado para as mulheres de Uberaba e também da região. O compromisso da IBSER, do governo Lula, do meu mandato, de terminar logo essa ampliação aqui na rua de trás do hospital. É um prédio importante que vai trazer mais leitos, mais laboratórios, centros de pesquisa, áreas voltadas para terapia ocupacional, que vai ser muito importante. Mas nós também não queremos só inaugurar concreto, tijolo,
tijolo, obra. Nós também queremos inaugurar um novo tempo na gestão do hospital. Uma gestão mais eficiente, inteligente, conectada com os desafios do século XXI. Nós queremos que o nosso paciente, nosso usuário, possa ser atendido da melhor forma possível. Então é importante repensar o fluxo da entrada no hospital, onde ele vai ser internado, atendido, onde fica a UTI, o centro cirúrgico. Esse é um hospital muito importante. E a gente sabe que é um dos mais antigos do nosso estado de Minas Gerais. Então, obviamente, ao longo dos anos, alguns arranjos foram sendo feitos, mas alguns não foram funcionais. Então, eu estou aqui com o presidente nacional da EBSER, que é a empresa que administra os hospitais escola, para a gente poder também fazer um debate do modelo de gestão. E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.